Viés de disponibilidade. Por que é preferível usar o mapa errado de uma cidade a não usar nenhum? Durante toda a vida, ele fumou 3 maços de cigarros por dia e passou dos 100 anos. Portanto, fumar não pode ser tão prejudicial assim. Ou, Hamburgo é uma cidade segura. Conheço uma pessoa que vive em pleno bairro de Blankenese e nunca tranca a porta de casa, nem mesmo quando sai de férias, e nunca entraram na casa dela. Tais frases pretendem provar alguma coisa, mas não provam nada. Pessoas que proferem esse tipo de discurso estão à mercê do viés de disponibilidade. Em alemão, há mais palavras que começam ou que terminam com R. Resposta: as palavras alemãs que terminam com R são o dobro daquelas que começam com essa letra. Por que a maioria das pessoas a qual essa pergunta foi feita errou a resposta? Porque nos ocorrem mais facilmente as palavras que começam com R. Em outros termos, estão mais disponíveis. O viés de disponibilidade quer dizer o seguinte: fazemos uma ideia do mundo com base na facilidade com a qual exemplos nos ocorrem. O que, evidentemente, é uma tolice, pois na realidade algo não acontece com mais frequência só porque podemos imaginá-lo mais facilmente. Graças ao viés de disponibilidade, passeamos pelo mundo com um mapa falso de riscos na cabeça. Assim, superestimamos sistematicamente o risco de morrer pela queda de um avião, por um acidente de carro ou assassinados. E subestimamos o risco de morrer por formas menos sensacionalistas, como diabetes ou câncer de estômago. Atentados à bomba são bem mais raros do que pensamos, e casos de depressão muito mais comuns. A tudo que é espetacular, ofuscante ou barulhento atribuímos uma probabilidade muito alta. A tudo que é silencioso e invisível, uma probabilidade muito baixa. O espetacular, o ofuscante e o barulhento estão mais disponíveis ao cérebro do que seu contrário. Nosso cérebro pensa de maneira dramática, não quantitativa. Os médicos tornam-se vítimas do viés de disponibilidade com especial frequência. Possuem suas terapias preferidas, que empregam em todos os casos possíveis. Talvez haja tratamentos mais adequados, mas eles não os têm em mente. Portanto, praticam o que conhecem. Consultores executivos não são melhores que isso. Quando se deparam com uma situação inteiramente nova, não arrancam os cabelos nem suspiram. Realmente não sei o que lhe aconselhar. Não, eles colocam em ação um dos processos de aconselhamento que lhes são familiares, quer ele seja adequado, quer não. Se alguma coisa é repetida com frequência, fica fácil para nosso cérebro evocá-la novamente. E ela nem precisa ser verdadeira. Quantas vezes a liderança nazista não repetiu a expressão questão judaica, até as massas se convencerem de que se tratava de um problema sério? Basta repetir as palavras extraterrestre, energia de vida ou karma o suficiente para, de repente, começar a acreditar nelas. Bem no interior das cadeiras do conselho administrativo de uma empresa, esconde-se o verme do viés de disponibilidade. Os senhores discutem sobre o que a direção lhes apresenta, em geral, números trimestrais, em vez de discutirem sobre o que a direção não põe em pauta, mas que seria importante, como uma estratégia hábil da concorrência, a diminuição da motivação da equipe ou uma alteração inesperada do comportamento dos clientes. Sempre observo que as pessoas utilizam em primeira instância dados ou receitas que podem ser facilmente obtidos. Com base neles, tomam decisões, com resultados muitas vezes devastadores. Por exemplo, há 10 anos se sabe que a chamada fórmula de Black-Scholes para o cálculo do preço justo de um derivativo não funciona. Entretanto, não se dispõe de outra. Assim, prefere-se empregar uma fórmula errônea a não empregar nenhuma. O mesmo ocorre com a volatilidade. Adotá-la como critério de risco de um produto financeiro é errado, porém, ela é fácil de ser calculada. Assim, acaba sendo empregada em quase todos os modelos financeiros. Deste modo, o viés de disponibilidade proporcionou aos bancos prejuízos de bilhões. É como estar sem mapa em uma cidade desconhecida, mas usar o mapa de outra cidade que você encontrou no bolso. Melhor um mapa errado do que nenhum. Como já cantava Frank Sinatra, "Oh, meu coração está batendo como louco, porque você está aqui. Se não tenho por perto a garota que amo, amo a garota que tenho por perto." Exemplo perfeito de viés de disponibilidade. Como contramedida, junte-se a pessoas que pensam de modo diferente de você, pessoas com experiências totalmente diferentes, pois sozinho você não tem chance alguma de vencer o viés de disponibilidade. Armadilhas do tipo vai piorar antes de melhorar. Se alguém lhe falar de um caminho doloroso, seus sinais de alarme devem soar.
Há alguns anos, estive de férias na Córcega e fiquei doente. Os sintomas eram novos para mim. As dores cresciam a cada dia. Por fim, decidi marcar uma consulta. O jovem médico começou me auscultando e me apalpando, apertou vários pontos da minha barriga, depois os ombros e os joelhos. Apalpou vértebra por vértebra. Aos poucos, suspeitei de que ele não fazia a menor ideia do diagnóstico, mas eu estava inseguro e suportei a tortura. Como sinal de que a consulta finalmente tinha chegado ao fim, ele pegou seu bloco e disse: "Antibiótico, tome um comprimido 3 vezes ao dia. Antes de melhorar, vai ficar pior." Feliz com o resultado, voltei me arrastando para o quarto do hotel. As dores realmente pioraram, como previsto. Portanto, o médico sabia do que estava falando. Depois de 3 dias, como o sofrimento não cedia, liguei para ele. "Aumente a dose para 5 vezes ao dia. Ainda vai doer por um tempo", respondeu. Fiz como ordenado. Após mais 2 dias, liguei para o serviço de socorro aéreo. O médico na Suíça constatou apendicite e me operou na hora. "Mas por que diabos você esperou tanto tempo?", perguntou-me após a operação. A evolução da doença correspondeu exatamente ao previsto, então confiei no jovem médico. "Você foi vítima da armadilha vai piorar antes de melhorar." O médico corso não fazia ideia do que estava dizendo. Devia ser um auxiliar de enfermagem, como costuma ser o caso em todos os locais de turismo na alta estação. Tomemos outro caso. Um CEO totalmente desorientado. As vendas em baixa, os vendedores desmotivados. Atividades de marketing sem nenhum efeito. Em meio ao desespero, ele contratou um consultor. Por 5.000 euros por dia, este analisou a empresa e chegou ao seguinte resultado: seu departamento de vendas não tem visão e sua marca não está claramente posicionada. A situação é complicada. Posso consertá-la para você, mas não da noite para o dia. O problema é complexo e as medidas exigem tato. Antes de melhorar, as vendas vão se retrair novamente. O CEO contratou o consultor. 1 ano depois, as vendas realmente se retraíram. O mesmo se deu no 2º ano. O consultor continuou a ressaltar que a evolução da empresa estava correspondendo exatamente à sua previsão. No 3º ano, quando as vendas entraram em colapso, o CEO finalmente demitiu o consultor. A armadilha do tipo vai piorar antes de melhorar é uma variante do chamado viés de confirmação. Um especialista que na verdade não entende de sua área ou é inseguro faz bem em recorrer a esses macetes. Se as coisas piorarem, sua previsão se confirma. Se repentinamente melhorarem, o cliente fica feliz e o especialista pode atribuir a melhora à sua competência. De um modo ou de outro, ele sempre tem razão. Suponhamos que você se torne presidente de um país e não faça a menor ideia de como governá-lo. O que faz? Prognostica anos difíceis, exige que seus cidadãos apertem os cintos e promete uma melhora da situação somente após essa fase difícil de faxina, desintoxicação, reestruturação. Conscientemente deixa em aberto o período e a profundidade do vale de lágrimas. A melhor prova do sucesso dessa estratégia é dada pelo cristianismo. Segundo se diz, antes que o paraíso chegue à terra, o mundo precisa arruinar-se. A catástrofe, o dilúvio, o incêndio do mundo, a morte, tudo é parte de um plano maior e tende a acontecer. O fiel reconhecerá toda piora da situação como confirmação e toda melhora como dádiva de Deus. Moral da história: se alguém disser vai piorar antes de melhorar, seus alarmes devem soar. Mas cuidado, de fato há situações em que primeiro as coisas pioram para somente então voltarem a melhorar. Eventualmente, uma mudança de carreira custa tempo e está ligada a uma diminuição de salário. A reorganização de determinada área de uma empresa precisa de certo tempo. Porém, em todos esses casos, percebe-se relativamente rápido se as medidas estão dando certo. Os momentos críticos são claros e controláveis. Olhe para eles, e não para o céu. Viés de história. Por que até mesmo as histórias verdadeiras mentem? Provamos histórias como provamos roupas, lê-se em Max Frisch. A vida é uma confusão, pior do que um novelo de lã. Imagine um marciano invisível que caminha ao seu lado com um bloco de notas igualmente invisível na mão e anota tudo o que você faz, pensa e sonha.
A ata da sua vida consiste em observações como tomou café com 2 cubinhos de açúcar, pisou em uma taxinha e amaldiçoou o mundo, sonhou que beijava a vizinha, marcou a viagem de férias nas Maldivas, custou os olhos da cara, pelos na orelha, arrancou na hora, e assim por diante. Trançamos esse caos de detalhes em uma história. Queremos que nossa vida forme um cordão que possamos seguir. Muitos chamam esse fio condutor de sentido. Se nossa história corre durante anos em linha reta, passamos a chamá-la de identidade. Fazemos o mesmo com os detalhes da história universal, modelando-os em uma história sem contradições. O resultado? De repente, entendemos, por exemplo, por que o Tratado de Versalhes levou à Segunda Guerra Mundial, ou por que a política monetária branda de Alan Greenspan levou à falência do Lehman Brothers. Entendemos por que a Cortina de Ferro teve de cair ou por que Harry Potter se tornou um best-seller. Obviamente, o que hoje chamamos de entender, ninguém entendia no passado, ninguém podia entender. Construímos o sentido a posteriori. Portanto, as histórias são uma coisa questionável, porém, aparentemente, não podemos ficar sem elas. Por que não é uma incógnita. O que sabemos é que as pessoas explicaram o mundo primeiro através de histórias, antes de começarem a pensar cientificamente. A mitologia é mais antiga do que a filosofia. Eis o viés de história. As histórias distorcem e simplificam a realidade. Elas reprimem tudo que não se encaixa direito. Nos meios de comunicação de massa, o viés de história se propaga como uma epidemia. Exemplo: um automóvel atravessa uma ponte. De repente, a ponte desaba. O que vamos ler nos jornais do dia seguinte? Ouviremos falar da história de má sorte daquele que estava no automóvel, de onde ele vinha e para onde estava indo. Conheceremos sua biografia, nasceu em tal lugar, cresceu em outro, tinha tal profissão. Caso ele sobreviva e consiga dar entrevistas, ouviremos exatamente como se sentiu no momento em que a ponte desabou. O absurdo, nenhuma dessas histórias é relevante. Relevante não é o homem azarado, e sim a construção da ponte. Onde exatamente estava seu ponto fraco? O material perdeu a resistência? Em caso afirmativo, onde? Em caso negativo, a ponte estava avariada? Em caso afirmativo, o que causou sua avaria? Ou teria sido empregado um princípio de construção fundamentalmente impróprio? O problema em todas essas questões relevantes não cabem em uma história. Sentimos atração por histórias e aversão a fatos abstratos. Isso é uma maldição, pois aspectos relevantes são desvalorizados em favor de outros irrelevantes. E, ao mesmo tempo, é uma sorte, pois, do contrário, só haveria livros técnicos e nenhum romance. De qual das seguintes histórias você se lembraria melhor? A. O rei morreu e, em seguida, morreu a rainha. B. O rei morreu e, em seguida, a rainha morreu de tristeza. Se você respondeu como a maioria das pessoas, irá memorizar melhor a segunda. Aqui, as duas mortes não se sucedem simplesmente, mas têm uma ligação emocional. A história A é o relato de um fato, a história B produz sentido. Segundo a teoria da informação, na verdade, a história A é mais fácil de ser arquivada, é mais curta. Mas nosso cérebro não entende assim. Uma propaganda que conta uma história funciona melhor do que a enumeração racional das vantagens de um produto. Observadas objetivamente, as histórias sobre um produto são secundárias, mas não é assim que nosso cérebro funciona. Ele quer histórias. O Google comprova muito bem esse fato no spot americano do Super Bowl de 2010, que pode ser encontrado no YouTube com o título Google Parisian Love. Moral da história: da própria biografia até a história universal, modelamos tudo em histórias que fazem sentido. Assim, deturpamos a realidade, o que prejudica a qualidade de nossas decisões. Como contramedida, pense em cada história separadamente. Pergunte a si mesmo, o que essa história está querendo esconder? E, para treinar, tente ver sua própria biografia fora de contexto. Você vai se surpreender. Viés retrospectivo. Por que você deveria escrever um diário? Encontrei os diários do meu tio-avô. Em 1932, ele emigrou de Lensburg para Paris, em busca da felicidade na indústria cinematográfica.
Em agosto de 1940, um mês após a ocupação alemã de Paris, anotou: aqui estão todos contando com o fato de que vão se retirar novamente no fim do ano. Foi o que também me confirmou um oficial alemão. Do modo como a França caiu rápido, a Inglaterra também vai cair. E depois, finalmente teremos nosso dia a dia parisiense de volta, ainda que como parte da Alemanha. Hoje, quem folhear um livro de história sobre a Segunda Guerra Mundial irá se confrontar com histórias totalmente diferentes. A ocupação de 4 anos da França parece seguir uma lógica de guerra convincente. Ao se lançar um olhar retrospectivo, a evolução real da guerra parece o mais provável de todos os cenários possíveis. Por quê? Porque somos vítimas do viés retrospectivo. Atualmente, quem consultar os prognósticos econômicos de 2007 ficará surpreendido ao ver como as perspectivas para os anos de 2008 a 2010 eram positivas. Um ano depois, em 2008, o mercado financeiro implodiu. Indagados sobre as causas da crise financeira, os mesmos especialistas responderam com uma história convincente. Aumento da quantidade de capital sob Greenspan, transferência menos rigorosa de hipotecas, agências corruptas de rating, requisitos de capital negligentes e assim por diante. Em um olhar retrospectivo, a crise financeira parece totalmente lógica e inevitável. No entanto, nenhum único economista, há cerca de 1 milhão em todo o mundo, a previu de forma exata. Ao contrário, raras foram as vezes em que um grupo de especialistas caiu tão profundamente na armadilha do viés retrospectivo. Este é um dos mais obstinados erros de pensamento. Pode-se designá-lo oportunamente como um fenômeno do tipo "eu sempre soube disso". Do ponto de vista retrospectivo, tudo parece ter uma clara consequência necessária. Ao fazer uma retrospecção, um CEO, que graças a circunstâncias felizes foi bem-sucedido, avalia a probabilidade de seu sucesso como muito maior do que objetivamente foi. Comentaristas acharam a gigantesca vitória eleitoral de Ronald Reagan sobre Jimmy Carter em 1980 perfeitamente compreensível e até inevitável a posteriori, embora, poucos dias antes da data marcada, a eleição estivesse na corda bamba. Atualmente, jornalistas de economia escrevem que a preponderância do Google foi inevitável. Não obstante, todos eles teriam rido se em 1998 fosse prognosticado um futuro como esse para a startup da internet. Outro exemplo flagrante. Do ponto de vista retrospectivo, o fato de que em 1914 um único tiro em Sarajevo tenha revirado completamente o mundo pelos 30 anos seguintes e tenha custado a vida de 50 milhões de pessoas parece trágico, mas plausível. Toda criança aprende isso na escola. No entanto, na época, em 1914, ninguém chegou a temer essa escalada, que teria soado absurda demais. Por que o viés retrospectivo é tão perigoso? Porque nos faz acreditar que somos melhores vaticinadores do que na verdade somos. Isso nos torna arrogantes e nos conduz a decisões errôneas, inclusive no que se refere a teorias particulares. Você ficou sabendo da última? A Silvia e o Klaus não estão mais juntos. Do jeito que esses dois são diferentes, só podia dar errado mesmo. Ou então, do jeito que esses dois são parecidos, só podia dar errado mesmo. Ou então, do jeito que esses dois vivem grudados, só podia dar errado mesmo. Ou ainda, só podia dar errado mesmo, eles quase não se viam. Não é fácil lutar contra o viés retrospectivo. Estudos demonstraram que pessoas que o conhecem caem com a mesma frequência na armadilha quanto as que a ignoram. Nesse sentido, você perdeu seu tempo lendo este capítulo. Contudo, segue mais uma dica. Mais por experiência pessoal do que científica, faça um diário. Escreva suas previsões sobre a política, sua carreira, seu peso, a bolsa de valores. Compare suas anotações de tempos em tempos com a evolução real. Você ficará surpreendido ao perceber que previu tudo pessimamente. E mais, leia histórias também. Não as teorias posteriores e compactas, e sim diários, recortes de jornal, relatos de outra época. Isso lhe dará uma sensação muito melhor quanto à imprevisibilidade do mundo. O conhecimento do motorista. Por que você não deve levar a sério os apresentadores de telejornais? Depois de receber o Prêmio Nobel de Física em 1918, Max Planck viajou por toda a Alemanha.
Sempre que era convidado para dar uma palestra, apresentava o mesmo texto sobre a nova mecânica quântica. Com o tempo, seu motorista já sabia a palestra de cor. Deve ser monótono, professor Planck, proferir sempre o mesmo discurso. Que tal se eu o substituir em Munique e o senhor ficar sentado na primeira fila com meu cap de motorista? Assim, nos revezamos um pouco. Planck achou a proposta divertida e concordou. E o motorista deu a longa palestra sobre mecânica quântica para um público de altíssimo nível. Após um momento, um professor de física fez uma pergunta. O motorista respondeu: "Nunca poderia imaginar que em uma cidade tão desenvolvida como Munique, alguém fosse fazer uma pergunta tão simples. Vou pedir a meu motorista que responda à sua questão." De acordo com Charlie Munger, um dos melhores investidores do mundo e de quem obtive a história sobre Max Planck, há dois tipos de conhecimento. Um deles é o autêntico, provém de pessoas que investiram muito tempo e trabalho mental para consegui-lo. O outro é justamente o conhecimento do motorista. No sentido da história de Munger, os motoristas são pessoas que agem como se tivessem algum conhecimento. Aprenderam a se apresentar, como em um show. Talvez possuam uma ótima voz ou tenham uma aparência convincente. Contudo, o conhecimento que divulgam é oco. Eloquentes desperdiçam palavras vazias. Infelizmente, é cada vez mais difícil separar o conhecimento autêntico daquele do motorista. Nos apresentadores de telejornais é fácil. Eles são atores. Ponto final. Todo mundo sabe disso. No entanto, é surpreendente o respeito que se presta a esses mestres do floreio. São convidados e muito bem pagos para atuarem como mediadores em debates e tribunas cujos temas praticamente não dominam. Nos jornalistas já é mais difícil. Alguns adquiriram conhecimentos sólidos. Com frequência, são os mais velhos, que durante anos se especializaram em um número delimitado de temas. Esforçam-se seriamente para compreender e retratar a complexidade de determinada circunstância. Costumam escrever longos artigos que iluminam uma multiplicidade de casos e exceções. Infelizmente, a maioria dos jornalistas entra na categoria do motorista. Em brevíssimo tempo, tiram da cartola, ou melhor, da internet, artigos para qualquer tema. Seus textos são parciais, curtos e, muitas vezes, como compensação por seu conhecimento de motorista, irônicos. Quanto maior uma empresa, mais se espera que o CEO tenha uma habilidade fundamental, a chamada competência comunicativa. Um funcionário dedicado, silencioso, obstinado, mas sério, não funciona, pelo menos não no topo. Aparentemente, os acionistas e os jornalistas de economia acreditam que um showman é capaz de produzir resultados melhores, o que naturalmente não é o caso. Warren Buffett, sócio de Charlie Munger, emprega um conceito maravilhoso: círculo de competência. O que está dentro desse círculo é entendido como um profissional. O que está fora não é entendido ou é apenas em parte. O lema de vida de Buffett: conheça seu círculo de competência e permaneça dentro dele. O tamanho desse círculo não é muito importante. No entanto, é muito importante saber por onde exatamente corre a linha do círculo. Charlie Munger completa: você precisa descobrir onde estão seus talentos. Caso tente a sorte fora do seu círculo, terá uma carreira insignificante. Posso quase garantir. Moral da história: desconfie do conhecimento do motorista. Não confunda o porta-voz da empresa, o showman, o apresentador de telejornal, o tagarela, o artesão de palavras vazias, o portador de clichês com alguém que realmente tem conhecimento. Como reconhecê-lo? Há um sinal claro. Verdadeiros conhecedores sabem o que sabem e o que não sabem. Se alguém desse calibre estiver fora de seu círculo de competência, não dirá nada, ou então admitirá: não sei. Dirá essa frase sem dificuldade e até com certo orgulho. Dos motoristas se ouvirá de tudo menos isso. Ilusão de controle. Você tem menos pessoas sob seu controle do que pensa. Todos os dias, pouco antes das 9 horas, um homem de gorro vermelho fica plantado em uma praça e começa a agitar o gorro de um lado para o outro. Após 5 minutos, volta a desaparecer. Um dia, um policial se postou diante dele. Afinal, o que você está fazendo?
Estou afugentando as girafas. Não há girafas aqui. Claro, faço um bom trabalho. Um amigo com a perna quebrada e sem poder sair da cama me pediu para ir até a loteria lhe comprar um bilhete. Marquei 6 números, escrevi seu nome no papel e paguei. Quando lhe entreguei a cópia do bilhete, ele perguntou contrariado: "Por que você preencheu o bilhete? Eu é que queria preenchê-lo. Com os seus números, eu certamente não vou ganhar nada. Acha mesmo que é capaz de influenciar o sorteio de alguma forma só porque é você quem está marcando?" Respondi. Ele me olhou sem entender. No cassino, a maioria das pessoas procura lançar os dados com força quando precisa de um número alto e com delicadeza quando torcem por um número menor. Naturalmente, esses gestos são tão desproporcionados quanto os movimentos das mãos e dos pés dos torcedores de futebol, que agem como se eles próprios pudessem intervir no jogo. Compartilham essa ilusão com muitas pessoas, querem influenciar o mundo enviando pensamentos positivos, vibrações, energia, karma. A ilusão de controle é a tendência a acreditar que podemos controlar ou influenciar alguma coisa sobre a qual, objetivamente, não temos nenhum poder. Foi descoberta em 1965 pelos pesquisadores Jenkins e Ward. O método experimental era simples: 2 interruptores e uma luz, que ficava acesa ou apagada. Jenkins e Ward podiam regular a intensidade com que os interruptores e a luz estavam correlacionados. Mesmo nos casos em que a lâmpada acendia ou apagava ocasionalmente, os participantes do experimento ficavam convencidos de que, de algum modo, tinham certa influência sobre a luz quando apertavam o interruptor. Um cientista americano pesquisou a sensibilidade acústica à dor, encerrando pessoas em uma câmara acústica e aumentando continuamente o volume do som até os sujeitos experimentais fazerem sinal para que ele interrompesse o som. Havia à disposição 2 câmaras acústicas idênticas, A e B, com uma única diferença: a B tinha um botão vermelho antipânico na parede. O resultado? As pessoas na câmara B suportaram nitidamente mais barulho. O engraçado é que o botão antipânico nem sequer funcionava. A ilusão sozinha bastou elevar o limite da dor. Se você já leu Alexander Solzhenitsyn, Viktor Franklin ou Primo Levi, esse resultado não deveria surpreendê-lo. A ilusão de que é possível influenciar um pouco o próprio destino permitiu que esses prisioneiros sobrevivessem de novo a cada dia. Quem quiser atravessar a pé uma rua em Manhattan e apertar o botão do semáforo para pedestres, estará apertando um botão sem função. Por que então ele existe? Para fazer com que os pedestres acreditem que tem alguma influência sobre a sinalização. Assim, conforme se comprovou, suportam melhor a espera para atravessarem. O mesmo ocorre com os botões de abrir e fechar a porta em muitos elevadores, que não estão ligados a seu comando. A ciência os chama de botões placebo. Ou com a regulagem de temperatura nas grandes salas de escritórios. Um sente calor, o outro sente frio. Técnicos inteligentes utilizam a ilusão de controle, instalando em cada andar um botão falso para controlar a temperatura. O número de reclamações diminui visivelmente. Presidentes de bancos centrais e ministros da economia tocam um verdadeiro teclado de botões placebo. O fato de que esses botões não funcionam é o que se vê há 20 anos no Japão e alguns anos nos Estados Unidos. No entanto, concedemos aos líderes econômicos a ilusão, e eles a concedem a nós. Seria insuportável para todos os envolvidos admitir que a economia mundial é um sistema fundamentalmente incontrolável. E você? Tem o comando da sua vida? Provavelmente menos do que pensa. Não vá achar que é um controlador estoico como Marco Aurélio. Você é, antes, o homem do gorro vermelho. Por isso, concentre-se nas poucas coisas que você pode de fato influenciar, e delas, por conseguinte, apenas nas mais importantes. Deixe todo o restante acontecer. Tendência à hipersensibilidade ao estímulo. Por que você não deve pagar seu advogado de acordo com os gastos? O domínio colonial francês em Hanoi aprovou uma lei. Para cada rato morto entregue, haveria uma recompensa em dinheiro. Com isso, pretendia-se controlar a infestação de ratos. A lei acabou fazendo com que se criassem ratos. Em 1947, quando os rolos de pergaminho do Mar Morto foram descobertos, os arqueólogos prometeram uma recompensa para cada pergaminho encontrado. Resultado, os pergaminhos foram divididos para que houvesse um número maior deles. O mesmo aconteceu na China no século XIX, quando se prometeu uma recompensa em troca de ossos de dinossauro.
Os camponeses desenterravam ossos inteiros, os fragmentavam e embolsavam o dinheiro. O conselho administrativo de uma empresa prometeu à direção um bônus caso as metas fossem alcançadas. O que aconteceu? Os executivos empregaram energia para estabelecer metas inferiores em vez de realizar uma administração que trouxesse lucros. Estes são exemplos da tendência à hipersensibilidade ao estímulo, incentivo super response. Em primeiro lugar, ela descreve uma circunstância banal. As pessoas reagem a sistemas de estímulos, não é de surpreender. As pessoas fazem o que é de seu interesse. Surpreendentes são dois aspectos colaterais. O primeiro, com que rapidez e até que ponto as pessoas mudam seu comportamento quando estímulos entram em jogo ou são alterados. O segundo, o fato de que as pessoas reagem aos estímulos, mas não à intenção por trás deles. Bons sistemas de estímulos pressupõem intenções e estímulos. Um exemplo. Na Roma Antiga, o engenheiro de uma ponte tinha de ficar em pé embaixo do seu arco quando ela fosse inaugurada. Um belo estímulo para construir a ponte com estabilidade suficiente. Em contrapartida, sistemas ruins de estímulo passam ao largo da intenção ou simplesmente a desvirtuam. Assim, por exemplo, normalmente a censura de um livro acaba divulgando ainda mais seu conteúdo. Ou no que se refere a gerentes de bancos que são pagos por contrato de crédito que conseguem concluir, o portfólio de crédito que acabam acumulando é pífio. Você quer influenciar o comportamento das pessoas ou das organizações? Então pode pregar valores e visões. Pode apelar para a razão, mas quase sempre será mais fácil ir além dos estímulos, que não precisam necessariamente ser financeiros. Das notas escolares, passando pelos prêmios Nobel, até um tratamento especial em outra vida, tudo é concebível. Por muito tempo me perguntei por que na Alta Idade Média pessoas mentalmente sãs, pertencentes sobretudo à nobreza, subiam em seus cavalos para participar das cruzadas. A penosa cavalgada até Jerusalém durava pelo menos 6 meses e atravessava território inimigo. Tudo isso era conhecido dos participantes. Por que então se arriscar? Uma questão relacionada ao sistema de estímulo. Se voltassem vivos, podiam ficar com os despojos de guerra. Se morressem, iriam automaticamente como mártires para o além, com todos os benefícios que o status de mártir prometia. Só se tinha a ganhar. Pagar advogados, arquitetos, consultores, auditores ou professores de autoescola não faz o menor sentido. Essas pessoas têm um estímulo, que possivelmente é o de gerar muitos gastos. Por isso, combine um preço fixo de antemão. Um médico especialista sempre terá interesse em tratá-lo, se possível, de maneira abrangente e em operá-lo, mesmo que não seja necessário. Consultores de investimentos recomendam-lhe aqueles produtos financeiros sobre os quais recebem comissão pela venda. E os planos de negócios de empresários e diretores de bancos de investimento não têm nenhum valor, uma vez que essas pessoas tenham interesse direto em determinada transação. Como é mesmo que diz o velho ditado? Nunca pergunte ao cabeleireiro se você está precisando cortar o cabelo. Moral da história: tenha cuidado com a tendência à hipersensibilidade ao estímulo. Se você se surpreender com o comportamento de uma pessoa ou de uma organização, pergunte-se qual sistema de estímulo está por trás dele. Garanto-lhe que 90% dos comportamentos podem ser explicados dessa forma. Paixão, fraqueza mental, distúrbios psíquicos ou maldade constituem no máximo 10%. O investidor Charlie Munger visitou uma loja de acessórios de pesca. De repente, parou diante de uma estante, pegou uma isca de plástico brilhante que chamou sua atenção e perguntou ao proprietário da loja: "Diga uma coisa, os peixes realmente fisgam este negócio?" O proprietário riu: "Charlie, nós não vendemos para os peixes." Regressão à média. O desempenho duvidoso de médicos, consultores, treinadores e psicoterapeutas. As dores nas suas costas ora estavam mais fortes, ora mais fracas. Havia dias em que ele se sentia um filhote de corça e outros em que mal conseguia se mexer. Quando era o caso, felizmente raras vezes, sua mulher o levava ao quiroprático. No dia seguinte, ele se sentia visivelmente melhor e recomendava seu terapeuta a todo mundo. Outro homem, mais jovem e com um handicap considerável no golfe, média de 12, exaltava com semelhante entusiasmo seu professor de golfe.
Sempre que seu jogo não terminava bem, dedicava 1 hora de seu tempo com o professor e, bingo, na próxima vez voltava a dar tacadas melhores. Um terceiro homem, consultor de investimentos em um renomado banco, inventou uma espécie de dança da chuva, que ele sempre realizava no banheiro depois que seu desempenho na bolsa resvalava no vermelho. A dança lhe parecia tão absurda quanto benéfica. Seu desempenho na bolsa melhorava comprovadamente. O que une os três homens é uma falácia: o erro da regressão à média, regression toward the mean. Suponhamos que você experimente um frio recorde no lugar onde vive. Muito provavelmente, a temperatura subirá nos dias posteriores, rumo à média do mês. O mesmo ocorre em períodos de extremo calor, seca ou chuva. O tempo oscila em torno de uma média. O mesmo vale para dores crônicas, handicaps no golfe, desempenhos na bolsa de valores, sorte no amor, bem-estar subjetivo, sucesso profissional, notas nas provas. Em resumo, muito provavelmente, as terríveis dores nas costas também teriam diminuído sem o quiroprático. Mesmo sem aulas adicionais, o handicap teria voltado a se equilibrar em 12. E o desempenho do consultor de investimentos voltaria a caminhar na direção da média, mesmo sem a dança da chuva. Resultados extremos alternam-se de maneira menos extremada. Dificilmente a ação mais bem-sucedida dos últimos 3 anos será a mais bem-sucedida dos próximos 3 anos. Eis a razão para o medo de muitos esportistas quando veem seu sucesso estampado nas manchetes dos jornais. Inconscientemente, intuem que na próxima competição não alcançarão o mesmo recorde, o que, por certo, nada tem a ver com a manchete, e sim com a oscilação natural de seu rendimento. Tome-se o exemplo do diretor de um departamento que quer motivar os colaboradores em sua empresa enviando 3% dos mais desmotivados de sua equipe para um curso de motivação. O resultado? Da próxima vez que ele levantar dados sobre a motivação, nem todas essas pessoas estarão entre os míseros 3%, mas estarão outras. O curso valeu a pena? É difícil dizer, pois, ao que tudo indica, a parca motivação dessas pessoas se manteria em torno da sua média pessoal mesmo sem treinamento. Algo semelhante ocorre com pacientes hospitalizados devido à depressão. Em geral, deixam a clínica menos depressivos, contudo, é bem possível que a permanência na clínica tenha sido completamente inútil. Outro exemplo. Em Boston, as escolas com os piores resultados nos exames foram submetidas a um dispendioso programa de incentivo. No ano seguinte, essas escolas já não estavam nos níveis mais baixos, uma melhora que o órgão de fiscalização atribuiu ao programa de incentivo, e não à natural regressão à média. Ignorar a regressão à média pode ter consequências devastadoras. Desse modo, professores ou executivos chegam à conclusão de que punições são mais efetivas do que o elogio. O aluno com os melhores resultados nos exames é elogiado, aquele com as piores notas é criticado. Na próxima prova, é de supor que, de maneira puramente estocástica, outros alunos ocuparão os extremos superior e inferior. E o professor concluirá: criticar ajuda e elogiar prejudica. Uma falácia. Moral da história. Se você ouvir frases como "eu estava doente, fui ao médico, agora estou bom, portanto, o médico me ajudou", ou "a empresa teve um ano ruim, empregamos alguns consultores e agora o resultado se normalizou", a regressão à média pode estar em jogo. Tragédia dos comuns. Por que pessoas racionais não apelam para a razão? Imagine um belo pedaço de terra disponível a todos os camponeses de uma cidade. É de se esperar que cada um deles mande o maior número possível de gado para esse pasto. Isso funciona quando as doenças são disseminadas. Em resumo, enquanto o número de vacas não ultrapassar certa quantidade e, portanto, o pasto não tiver uma superpopulação. No entanto, assim que isso deixar de acontecer, a bela ideia do pasto comunitário se transformará em tragédia. Como ser racional, todo camponês tentará maximizar seu lucro. Irá se perguntar: qual não será meu proveito se eu mandar mais uma vaca para o pasto comunitário? Esse camponês terá um proveito adicional de uma vaca, que ele poderá vender, portanto, mais um. A desvantagem de explorar o pasto em demasia com uma vaca a mais será arcada por todos. Para o camponês em questão, a perda relacionada à vaca será apenas uma fração de menos um. De seu ponto de vista, é racional mandar o animal extra para o pasto. E mais outro.
e mais outro, até o pasto comunitário entrar em colapso. A tragédia dos comuns, no mais verdadeiro sentido do termo, é um lugar comum. O grande erro consiste em esperar que ela seja banida do mundo através da educação, do esclarecimento, das campanhas de informação, dos apelos aos sentimentos sociais, de bulas papais ou de sermões de popstars. Não será. Quem realmente quiser enfrentar o problema do pasto comunitário terá apenas duas possibilidades: privatizar ou administrar. Em termos concretos, o belo pedaço de terra será colocado em mãos privadas ou o acesso ao pasto será regularizado. Segundo o biólogo americano Garrett Hardin, todas as outras possibilidades cairão em desgraça. Administrar pode significar, por exemplo, que um Estado estabeleça regras. Talvez seja introduzido um imposto sobre a utilização. Talvez haja limitações temporais. Talvez se decida pela cor dos olhos, dos camponeses ou das vacas, quem terá a preferência. A privatização é a solução mais simples, mas também se pode argumentar em favor da administração. Por que tornamos ambas tão difíceis? Por que estamos sempre entregues à ideia do pasto comunitário? Porque a evolução não nos preparou para esse dilema social. Por duas razões. A primeira é que durante quase toda a história da humanidade houve recursos ilimitados à nossa disposição. A segunda é que até 10.000 anos atrás vivíamos em pequenos grupos de cerca de 50 pessoas. Todos se conheciam. Se alguém pensasse apenas na própria vantagem e explorasse a comunidade, isso logo seria registrado, vingado e punido com o pior dos castigos, a difamação. Em grupos menores, a sanção através da vergonha ainda funciona. Em uma festa, evito esvaziar a geladeira dos meus amigos, embora não haja nenhum policial ao lado dela. Entretanto, em uma sociedade anônima, isso já não faz diferença. Em toda parte onde o proveito recai sobre o indivíduo, mas os custos recaem sobre a comunidade, a tragédia dos comuns põe-se à espreita. Emissão de CO2, desmatamento, poluição da água, irrigação, uso excessivo das frequências de rádio, banheiros públicos, sucata espacial, bancos que são too big to fail. Porém, isso não significa que o comportamento que visa o proveito próprio seja absolutamente imoral. O camponês que manda uma vaca extra para o pasto comunitário não é um monstro. A tragédia é um mero efeito que surge quando o tamanho do grupo supera cerca de 100 pessoas e beira o limite da capacidade de regeneração dos sistemas. Não é necessário ter uma inteligência especial para reconhecer que seremos cada vez mais confrontados com esse tema. Na verdade, a tragédia dos comuns é a contrapartida da mão invisível de Adam Smith. Em determinadas situações, a mão invisível do mercado não leva a uma condição ideal. Ao contrário. Obviamente, há pessoas que se preocupam bastante em levar em conta o efeito de suas ações sobre a humanidade e o ecossistema. Entretanto, toda política que aposta nesse tipo de responsabilidade individual é ingênua. Não podemos contar com a razão ética do ser humano. Como bem diz Upton Sinclair, é difícil fazer alguém entender alguma coisa quando seu salário depende de que ele não a entenda. Em resumo, existem apenas as duas soluções mencionadas, privatização ou administração. O que não se pode privatizar, a camada de ozônio, os mares, as órbitas dos satélites, tem de ser administrado. Viés de resultado. Nunca julgue uma decisão com base no resultado. Um pequeno experimento mental. Suponhamos que 1 milhão de macacos especulem na bolsa. Compram e vendem ações como loucos e, claro, de maneira puramente ocasional. O que acontece? Após um ano, cerca da metade dos macacos obteve algum lucro com seus investimentos. A outra metade sofreu perdas. Também no segundo ano, metade do bando terá um lucro abaixo do esperado e a outra metade terá prejuízo. E assim por diante. Após 10 anos, restam cerca de 1.000 macacos, que sempre investiram em suas ações corretamente. Após 20 anos, apenas um macaco terá feito o investimento certo. Ele fica bilionário. Vamos chamá-lo de macaco de sucesso. Como reagem os meios de comunicação de massa? Irão se atirar sobre esse animal para descobrir seus princípios de sucesso. E irão encontrá-los. Talvez o macaco de sucesso coma mais bananas do que os outros.
Talvez se sente em outro canto da jaula, talvez se dependure de cabeça para baixo pelos galhos ou faça longas pausas de reflexão enquanto cata piolhos. Alguma receita de sucesso ele tem de ter, não é? Afinal, como poderia apresentar um desempenho tão fulminante? Um sujeito que, durante 20 anos, sempre apostou certo é um macaco ignorante? Impossível! A história dos macacos ilustra o viés de resultado. Nossa tendência a avaliar decisões com base no resultado, e não com base no processo anterior à decisão. Um erro de pensamento que também é conhecido como falácia do historiador. Um exemplo clássico é o ataque dos japoneses a Pearl Harbor. A base militar deveria ou não ter sido evacuada? Do ponto de vista atual, obviamente, pois tudo indicava que um ataque direto era iminente. Todavia, somente em retrospectiva os sinais parecem tão claros. Na época, em 1941, havia uma enorme quantidade de indicações contraditórias. Algumas apontavam para um ataque, outras não. Para avaliar a qualidade da decisão, evacuar ou não, é necessário colocar-se na situação de informação daquela época e abstrair tudo o que soubemos posteriormente a respeito, sobretudo o fato de que Pearl Harbor foi efetivamente atacado. Outro experimento mental. Você deve avaliar o desempenho de 3 cirurgiões cardíacos. Para tanto, cada cirurgião deverá realizar 5 cirurgias difíceis. Ao longo dos anos, a mortalidade nesse tipo de intervenção manteve-se em 20%. O resultado concreto: com o cirurgião A, nenhum dos 5 pacientes morre. Com o cirurgião B, morre 1. Com o cirurgião C, 2. Como você avalia o desempenho de A, B e C? Se você responder como a maioria das pessoas, indicará A como o melhor, B como o segundo melhor e C como o pior. E assim terá caído justamente no viés de resultado. Você já deve imaginar por quê. As amostras são muito pequenas e o resultado correspondente nada prova. Como então avaliar os 3 cirurgiões? Você só poderá julgá-los corretamente se entender alguma coisa da profissão deles e observar minuciosamente a operação ser preparada e realizada. Ou seja, na medida em que você julgar o processo e não o resultado. Ou então, em segundo lugar, se partir de um número de amostras bem maior, 100 ou 1000 cirurgias. Em outro capítulo, entraremos no problema das amostras muito reduzidas. Por enquanto, basta nos entender. Nas mãos de um cirurgião mediano, a probabilidade de ninguém morrer é de 33%. A de morrer um paciente, 41%. E a de morrer em 2 pacientes, 20%. Julgar os 3 cirurgiões com base no resultado seria não apenas negligente, mas também antiético. Moral da história: nunca julgue uma decisão apenas com base no resultado. Um resultado ruim não significa automaticamente que a decisão foi errada, e vice-versa. Portanto, em vez de questionar uma decisão que se mostrou errada ou de se gabar por uma decisão tomada que talvez tenha conduzido ao sucesso por puro acaso, é melhor entender por que você decidiu desse modo. Por razões sensatas e compreensíveis? Nesse caso, você fará bem em agir da mesma forma da próxima vez, mesmo que, da última vez, não tenha tido sorte.